Olá, bom dia. Como vai? Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Está começando. Vamos ver se está tudo ok. Parece que sim. Então vamos começar com a nossa abertura de sempre, né? E dizer a vocês que despojar de seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. É melhor ouvir e dizer que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimista de plantão ou de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que podemos fazer é a diferença. É a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar, com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, superar os medos e aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento, fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretextos, sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve ser e nem nos impedir de ir em frente. Eu sou o Roberto Claus Moreira e este é o Pelicano Deserto. Está começando mais um programa místico e filosófico para a gente refletir sobre as questões que nos impedem de ir adiante. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que sou um aluno como você. E o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E a nossa lição de hoje é receita de ano novo. Todo ano a gente tem um encerramento, né? Um ciclo se encerrando e a gente sempre se propõe a ter melhorias nesse ciclo novo que se inicia. Todo ano, conforme temos visto e comemorado, né, desde séculos passados, as nossas reuniões no dia 31 de dezembro, a fim de celebrar o ano novo, como de costume fazemos desejos e promessas para termos um ano cheio de felicidade, prosperidade e mudanças nas nossas vidas e também em nossos maus hábitos. Se alguma vez você prestou atenção
na conversa de pessoas que perderam sua posição e decaíram, né, de um estado mais ou menos confortável, e a análise do modo de pensar dessas pessoas lhe será de grande valor educativo. É como você ter um exemplo vivo e perceber no modo de pensar dele com relação, né, aos desejos, uma referência para que você não tenha esse tipo de comportamento ou pensamento. Numa conversa com elas, você logo notará que o desejo, como definido, elemento mental, se acha habitualmente ausente das ideias delas. Está distante. As pessoas estão sofrendo a queda e esquecem que precisam reformular seus desejos. Às vezes, têm desejos, porém, de uma forma muito rudimentar e vacilante. O elemento do desejo nessas pessoas é muito fraco e variável para ter um valor prático e construtivo. Desejam ora uma coisa, ora outra, sem uma ideia definida do que querem. Seguramente, enquanto seu desejo não servir de estímulo para agir, você permanecerá sempre em condições inferiores. E lembre-se, agir é querer, pois esta ação é a centelha para nosso entusiasmo e a nossa reabilitação. Então, nós somos seres humanos, estamos aqui em expiação, em aprendizado nesse planeta, nessa Terra, e as ferramentas que a gente tem que utilizar para a nossa reabilitação são essas: desejo e vontade. E a gente tem um sofrimento e as nossas quedas o tempo todo. Essas são os nossos erros através daquilo que a gente busca, né, se aprimorar. Entretanto, você poderá refazer sua natureza e caráter. Poderá ser tudo o que quiser e realizar as coisas que projetou, adquirindo aquilo que estiver determinado a alcançar. Essa determinação, ela é um motor. Antes de tudo, porém, precisa formular seu desejo, alimentá-lo, cultivá-lo e fortalecê-lo, até que este elemento mental se desenvolva e cresça, adquirindo proporções gigantescas do que a princípio é pequeno e vacilante. Então notem, todo ano, dia 31, nós nos reunimos e relatamos os nossos desejos, nossa vontade, mas isso tudo no momento ali de comunhão, de confraternização, não são realmente metas almejadas e fixas na mente para você jogar o subconsciente e transformá-lo em realidade. A nossa transformação, a nossa transmutação, ela parte desse princípio. E o que eu estou fazendo aqui nesse momento é um resumo de um processo mental que você tem que aplicar ele antes, né, para poder você sim depois fazer o seu desejo e através da vontade fazê-lo acontecer. Mas isso tudo é como se você tivesse uma fórmula ou uma mecânica nisso, no pensar, no modo de pensar, na sua mente objetiva, fazer esse modelo, esse projeto, esse protótipo de modo de pensar em cima daquilo que você deseja. É um resumo para que você aplique na hora que você for formular seu desejo para que ele aconteça. A vontade é a pedra angular da salvação e transformação.
é a chave das realizações, a vontade. É preciso estar atento para não confundir a vontade com o desejo, que frequentemente a precede ou a provoca, mas delas se distingue. O desejo é um estado de aspiração a qualquer coisa, um estado passivo. A vontade, já pelo contrário, é uma atividade permanente. Então, quando a gente está no final do ano, que a gente está em confraternização e realizar um plano para um novo ciclo, você tem que estar entendendo sobre essas duas ferramentas fundamentais, a vontade e o desejo. Depois de formulado um desejo real como sendo a realização básica da sua vida, você deverá fortalecê-lo continuamente por um constante e inteligente pedido. Aí sim que vai aparecer o pedido. Então você tem que ter um entendimento sobre o desejo e a vontade. E ali você desenhar, né, como ele vai se projetar ao longo do tempo para que ele se manifeste. E aí você, nesse meio, você vai formalizar o pedido que você quer que aconteça. E deverá fortalecer e sustentá-lo por uma constante afirmação da sua realidade objetiva. Essa também é uma outra ferramenta, que é o que? A afirmação. É como se você tivesse que fazer um bolo. Você precisa dos agentes: ovos, trigo, né? Leite. Se você for fazer um bolo de laranja, né? O suco de laranja, que você vê que tem um agente, uma mistura. Bater, né? Bem, e o principal, que é o agente que vai realmente dar o crescimento à coisa, que é o fermento. Então, nessa composição, você vai pegar uma analogia similar entre vontade e desejo, formulação do pedido e uma afirmação. Esse é o ingrediente para que você tenha realmente projetado um pedido com essa composição, né, com vontade, desejo e afirmação. Por piores que sejam as suas condições, este processo de atividade mental poderá encaminhá-lo para o sucesso em tempo não muito longo, seja qual for a linha de atividade que escolher. Ele permitirá triunfar. Então notem, você tem que ter isso tudo formulado e visualizado. E se você tem ali a atividade ou setor ou coisa afim que você queira que aconteça, tem que ser ali, naquilo ali, e colocar ele como uma semente fincada na terra. Regar, molhar, né? Fazer com que a terra seja arada direitinho. Tudo isso é a formulação. É o processo que desperta e estabelece a atividade desejável do princípio do serviço do espírito universal da vida. É um processo que, gradual, porém seguramente, expulsa e elimina os efeitos do pensamento errado, do pensamento negativo, da região do subconsciente da mente. Porque você ali tem a afirmação do seu pedido, você tem o pedido, você tem a vontade e você tem o desejo. Entendeu? É essa a grande fórmula para que as coisas aconteçam. A sua mente consciente representa o seu ego individual. A mente, sempre presente na gente. E os seus dois elementos, o desejo e a vontade. Então notem, mente, desejo, vontade, são os elementos. São os principais instrumentos empregados pelo indivíduo em sua carreira evolutiva. Então, tudo aquilo que você, na jornada que a gente se encontra, que a gente está aí, durante o dia, vamos ver, essa pequena jornada durante o dia,
desde do acordar até o adormecer. É uma jornada. Aqui, nessa jornada, você vai empregar o seu desejo e sua vontade. Isso aí é um exemplo simples, é uma analogia, uma comparação. Os erros que aqueles que você já viram decaírem, você não queira caminhar naquela direção. Então, formule seu desejo, os seus pedidos e afirmações para que se mantenha, independente de situações negativas, que sempre vamos ter, aflições, quedas, mas reavivamos isso e continuamos a seguir adiante. As explicações foram bem resumidas, são suficientes para lhe permitir compreender e aplicar as informações que passei? Se isso é suficiente com esse resuminho, vamos agora à aplicação, né? Que é o que vale, que é a prática. A gente tem que ser prático. Porém, se você não tiver uma clara compreensão dessa teoria que passei, não poderá colocá-la em prática. Você tem que entender essa teoriazinha que eu passei. Essa teoria pequena, resumida, é a fórmula. E aí você pôr em prática. Convenientemente em prática, e assim também, se não aplicar o conhecimento adquirido, não agir de acordo com a teoria, não terá proveito algum. E esses, vamos dizer assim, você formulou e não conseguiu aplicar e não está vendo resultado, não desanimar e mantê-lo. Porque agindo assim você vai adquirir a experiência para começar realmente aquela semente comece a vingar, a começar a gerar a planta para poder depois gerar os frutos. Isso é constante, isso é demorado às vezes não, mas você tem que ter essa convicção. Se eu lhe desse aqui um processo eletroquímico pelo qual você pudesse transformar os metais em prata e a prata em ouro, isso seria inútil se você não tivesse os aparelhos necessários, correto? Bastaria somente aplicar o uso do aparelho na prata e da prata para o ouro. Então, nota que você tem nessa teoria, como vamos dizer assim, um aparelho para aplicar. Mas é preciso entender sobre a questão de desejo, vontade, pedido, afirmação e manter. Apesar da simplicidade dessa teoria e aparentemente, a facilidade da sua aplicação, posso garantir que se você aplicar estes conhecimentos dirigentes, consciente e persistentemente, obterá resultados desejáveis e certos. Você precisa lembrar-se que, ao fazer como lhe é aconselhado, estará tratando de causas invisíveis e visíveis das condições aparentes. Se persistir, terá grande contentamento, embora haja algum atraso. Nada vamos dizer assim, a gente está no agora, está no presente. O futuro é aquilo que você faz no presente. Se você tem um presente que está sendo desejado e com vontade, está repetindo as afirmações e fixo, no seu pensar, no seu objetivo, focado, esse agora, ele vai, ao tempo dele, começar a manifestar esse desejo, porque você está fazendo isso no agora. Se você teve deslizes e erros, anteriores, que ele está se projetando no seu agora, esses são os seus empecilhos, mas é por isso que você vai ter que substituí-los, porque os seus erros do passado eles estão manifestando no seu agora.
Não acuse nem culpe ninguém por ser infeliz e por seus fracassos. Terá que acusar somente a si mesmo. Se aceitar que as condições gerais da sociedade serão obstáculos para você e as considerar causa do mal, em vez de conscientizar-se de que elas são simples efeitos, que a causa está na mentalidade dos próprios indivíduos, não poderá tirar proveito desses princípios. Entenda bem essa conotação com relação à sociedade. Vivemos na sociedade. Se você não conseguir enxergar de um ponto fora da caixa, você automaticamente fará com que os seus objetivos fracassem, porque você vai agir culpando a sociedade ou o sistema. Se você vê hoje a economia como ela está e culpa seu negócio de não ir adiante por causa da economia, você está gerando o mal para seu objetivo fixo. E isso pode, fazer com que a sua meta seja não alcançada e os seus percalços e as suas dificuldades aumentem, porque você está colocando culpa em sistema. E não é. O simples fato de você pensar diferente, fora daquela sociedade, daquele costume, daquele hábito que está ocorrendo, você já é vitorioso. Aí você já tem como planejar para que aquilo não afete você e não deixe que ele afete a sua persistência, a sua vontade, o seu desejo e as suas afirmações. Você deverá saber que nação alguma poderá modificar as condições de saúde, prosperidade e felicidade de cada indivíduo pela sua legislação. Conheça-te a ti mesmo e você se libertará. É assim. Os próprios fatos observados demonstram que a nação não pode forçar o indivíduo a ser sábio ou honesto. E só ele pode voluntariamente proceder dessa forma. Somente o indivíduo da sociedade pode se libertar. Quando ele conhece a si mesmo e se liberta das questões que o sistema empurra ele para aquela condição, ele vai continuar sendo sempre o indivíduo que sofre com as consequências e não existe legislação que vá fazer com que aquilo se modifique, porque o indivíduo próprio ele não está procurando nele mesmo um modo de pensar sábio, onde ele torna e separado daquilo tudo e feliz com ele mesmo, com aquilo que tem, com aquilo que conseguiu, com aquela prosperidade que ele tem. Então essa liberdade, ela é um processo também que você tem que aprender a observar o efeito que a sociedade causa em você e você buscar em si mesmo, a sua liberdade disso tudo e prosseguir. Para conseguir o resultado desejado, você deverá agir da seguinte forma: se estiver num estado mental desanimado, doentio ou triste e lhe faltar o desejo, procure despertar. Não tenha receio de estabelecer o desejo de alguma coisa de real valor para a sua felicidade e cultive-o até que se torne o alvo da sua vida. Independente de legislação, independente de sistema, independente de que outros estejam em má situação, porque não conseguem ser sábio e buscar, através de uma evolução, se livrar disso.
esse desânimo, essa coisa mental de você ser atingido por o efeito, né, de um sistema ou de alguma coisa que se passou por você mesmo, isso é um modo que você se destrói e começa a não ter nenhum ânimo e buscar uma reabilitação. Então você tem que ter isso em mente, ser uma pessoa que na situação difícil você tem que transformar aquela situação difícil em algo positivo para que você siga adiante. Em segundo lugar, faça o pedido mental das coisas ou condições que desejar com o coração livre de rancor, de ódio, de inveja, ciúme, que não prejudique os outros, sejam quais forem os seus pedidos. Não tenha esse pensamento no coração. Rancor, ódio, inveja, ciúme, de preferência que você formule e que ele tenha benefício também para outros, que aqueles que não estão conseguindo, né, ser sábio o suficiente para se libertar, você pode compartilhar isso. Em terceiro, formule a afirmação que expresse o objetivo e condições desejadas. Faça com fé, firmeza e determinação, e sempre no tempo presente, no agora. A minha é a seguinte, eu sempre faço: dai-me o justo por direito divino, Senhor, orientai-me, seja feita a sua vontade. É assim. Você não deverá alterar seu desejo, pedido e afirmação, mas sim mantê-los firmes, porque assim os resultados virão infalivelmente. Entretanto, afirme sempre que o Espírito o está guiando, a fim de que você esteja livre das consequências desastrosas de um pedido mal dirigido, um pedido vacilante. As consequências acontecem. Você está vacilante no seu pedido. Para cada um de nós existe um caminho individual e próprio, que, se for seguido, só poderá nos trazer felicidade e prosperidade. Aí eu utilizo aquele trabalho que eu tenho feito há longo tempo, tem mais de 7 anos, eu venho mantendo nele, que é o domínio da vida, que eu utilizo muito, que é um trabalho belíssimo, que meu ciclo de 365 dias, eu não conto 30 dias ou 12 meses, eu conto 7 períodos, cada um com 52 dias, e ali eu trabalho cada energia de um planeta, enfim, é um trabalho demorado que eu fiz, que é fruto de um livro, de um pensar de um mestre, que é evoluído, e ele buscou nessa formulação desse livro num tratado hindu que é de uma civilização passada. Então, nota, uma civilização passada, hoje, presente, sendo utilizado e com resultados visíveis. Ao longo do tempo, é claro, não é nada um processo imediato. A gente tem 365 dias e a gente tem que bater. Não, não é assim. É um processo evolutivo mesmo. Uma mudança, uma transmutação. E aí a gente vai agora fazer uma análise sobre essa questão do desejo, da vontade e a formulação do pedido e da afirmação. Vou repetir minha afirmação: dai-me o justo por direito divino, orientai-me, meu Senhor, seja feita a sua vontade. E aí eu formulo sempre, às vezes, alguma coisa de um pedido que eu queira. Então a gente vai tratar da seguinte forma, das 3 potências, porque a gente agora está olhando o plano mental mesmo do Criador. A gente está olhando a criação mental que Deus usou para poder formular toda essa maravilha, essa manifestação.
Essas três potências do universo, a saber, são a providência, a vontade e o destino. Constitui um ternário. A gente tem um ternário sempre como um triângulo. Ele para baixo, ele para cima. É o equilíbrio. O ser humano deve utilizar sua vontade para escolher entre a providência divina e o destino. Então, o ser humano é a vontade, está no meio, entre essas duas potências. Porque nós somos uma potência também, a gente é uma semelhança. Pois apenas a vontade do ser humano pode reunir essas duas potências do universo. O objetivo da providência é a perfeição de todos os seres. O objetivo da providência é a perfeição. E a força superinteligente e superconsciente pela qual Deus age no universo. Então, a providência é Deus. É o completo, é a superinteligência, é o superconsciente. Quanto ao destino, este corresponde à força fatal e cega pela qual a natureza age. É uma força. E é uma força que não é simples domínio, não é de simples domínio, não é. Você vê aí os cataclismos, furacões, eletricidade, enfim. Esse é o destino, é a força cega, destruidora, e ao mesmo tempo bela, maravilhosa, que é a natureza. Onde há equilíbrio nisso, na providência e na vontade. Na vontade de você botar uma semente na terra e deixar ela crescer e se tornar uma árvore, ou pela sua vontade simplesmente de retirar ela e jogar fora e destruir. Mas a providência dessa árvore, ela existe, está lá no plano universal. Uma árvore, ela não vai ser destruída. Então, a vontade sobre o destino e sobre a providência. O ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus, com referência às características de emanação quaternária e de suas três faculdades divinas, que são o pensamento, olha só, a gente falando, o pensamento, a vontade e a ação. Essa é a formulação de Deus para a criação, que a gente sabe muito bem, né? O verbo. Em razão de sua queda no mundo material, o homem, ele perdeu sua qualidade quaternária e o uso total de suas três faculdades originais. É imperativo para o ser humano revivificar a sua vontade a fim de reencontrar sua liberdade, seu poder e reassumir o lugar que era seu no universo. Note, a gente está tratando aqui da queda do homem, da queda de Adão, certo? Por quê? Por causa de um erro que ele cometeu pela sua vontade errada, sendo que é pela essa mesma vontade que ele retornará ao Pai. Então é o uso da vontade, tanto quando você erra como você acerta. Essa é a ferramenta. Diz um filósofo desconhecido: a revivificação da vontade é a principal tarefa de todos os seres culpados. Foi pela vontade que o homem se extraviou e é unicamente pela força dessa vontade que ele pode esperar o restabelecimento de seus direitos primeiros. Então, pelo uso da vontade, e a vontade está em nós. A justiça quer que a ferramenta da queda do homem seja também a de sua reintegração. E para revivificar sua vontade, o ser humano dispõe de 4 forças morais sintetizadas dentro dele, que são elas: saber, querer, ousar e calar. Temos aí a fórmula para poder a gente fazer os nossos pedidos, que
não podem ser vacilantes e não podem ser egoístas e nem de causas que vá de interesse contra outros, e sim no amor divino, e que ele seja formulado como uma semente plantada e que você aguarde e mantenha fixa o seu trabalho de animá-lo, revivificá-lo e cultivá-lo até que se manifeste. Essa é uma receita de fim de ano, para um ciclo novo que se inicia. E para encerrar o nosso programa hoje, programa de final de ano, programa de desejar um feliz ano novo a todos, nós vamos encerrar com poesia. E essa poesia é uma poesia que é justo, né? É uma poesia de final de ano mesmo. É de Carlos Drummond de Andrade. Receita de ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas. Ao começar, pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens, passa telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudam. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, e dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Esse poema, Receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade. Como é um poema, uma poesia muito bonita, e a gente sempre encerra com uma poesia, e a gente está, final de ano e sempre com entusiasmo, eu vou também, da minha autoria, recitar o meu maravilhoso poema Mundo Ilusório, que é uma composição minha, de minha autoria, que eu vou praticá-lo, estou trazendo ele há bastante anos e ele está começando a tomar a sua forma. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples no mundo cheio de vaidades e modelos, aos quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta,
privando-se dos prazeres ilusórios que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando. Pode ser contrário a costumes do cotidiano viver e assim adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata, em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão. Tem que focar na luz divina, que o nosso Senhor Jesus nos ensina, no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade, e oferecer esse modelo sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, à educação dos filhos e realizar o trabalho da aula. Feliz Ano Novo, que os seus desejos sejam sementes e produzam ótimos frutos. Um próspero 2023. Muito obrigado. Estamos encerrando esse Pericano no Deserto de final de ano. Vamos aí seguir adiante com nossos trabalhos, que a gente vem mantendo, né? Claro e evidente, fixo, focado, e que a gente tenha paz, amor, esteja sempre juntos. Bom dia, uma ótima quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Faltam 3 dias, né, para o dia 31. Que seja maravilhoso aí o seu Réveillon, que tenhamos paz, harmonia, felicidade, que seja, né, aquela confraternização maravilhosa que a gente sabe que é. Tá bom? Muito obrigado.